Sai, vai lá pra dentro da sua casa. Tá, eu vou fazer isso. Mas eu quero te dizer que eu tô aqui se você precisar. Tá bom, filho? Ei! Ei! Eu tô aqui! Oi? Ai! O que foi? Oh, o que você encontrou? É alguma coisa de comer? Alguma coisa de comer? Eu tenho percebido que as crianças hoje elas são muito agitadas. E quando a gente fala em ambiente, não só o ambiente externo e as relações estabelecem essa agitação, mas se a gente não ajudar as crianças a voltarem para si e a perceberem as suas emoções, elas vão seguir agitadas. É um exercício que a gente tem que fazer como adulto, porque a gente também não aprendeu isso, mas é muito importante que a gente consiga se acalmar, que a gente consiga entrar em contato com as nossas emoções, os nossos pensamentos agitados e acalmar isso. Porque isso vai nos proporcionar fazer escolhas mais acertadas para o nosso dia a dia ou para coisas muito maiores, mais importantes que a gente tenha que resolver. Para uma criança de 3, 4 anos ou a partir dos 3, 4 anos, que a gente já consegue entender tudo o que ela fala, ela consegue se expressar muito bem pela fala, a gente pode estabelecer uma conversa com ela, né? Dizer para ela, meu filho, eu estou entendendo você está chateado por quê? E aí a gente explica para ele sem grandes alongamentos na conversa, sendo bastante direto. Olha, eu estou entendendo que você está cansado. Olha, eu estou entendendo que você ficou irritado por causa disso. A gente nomeia as coisas para que eles comecem a entender o que está se passando. Então, nomeando isso, a gente já está mostrando para ele que a gente acolhe ele do jeito que ele é e da maneira como ele está se manifestando. Mas que a gente também pode ensiná-los a se manifestar de milhares de outras formas. Não precisa ser uma manifestação irritada ou agressiva. Então, a gente nomeia dizendo que a gente está entendendo ele, que ele está irritado, mesmo que seja uma coisa que a gente tenha feito, como dizer, olha, isso aqui você não pode fazer, e aí ele ficou irritado, a gente diz, olha, eu entendi que você ficou irritado por isso. Sem muitas explicações, a gente diz, dá uma outra opção para ele. Então a gente diz, quem sabe a gente vai fazer tal coisa, o que você acha de tal coisa? Né? Então a gente dá outras opções para que a criança saia daquele looping de irritação e consiga rapidamente se focar em uma outra coisa que ele se sinta um pouco melhor. Com isso eu trago a consciência para ele e levo ele para um outro caminho melhor. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai conseguir fazer isso um pouco mais sozinho. Então hoje o meu filho com 4 anos, às vezes, não sempre, mas às vezes ele diz, mãe, eu estou agitado. E aí ele mesmo muitas vezes propõe o que ele acha que eu posso fazer para ajudá-lo. Outro dia ele foi dormir com meu marido e ele está sempre acostumado a que eu vá com ele ao quarto dele, deite com ele na cama dele, conte uma história e assim ele vai dormindo e aí depois eu vou para o meu quarto. Mas aquele dia ele disse que queria dormir com o pai e aí ele foi pro quartinho dele, daqui a pouco ele abriu a porta e veio, mãe, meu quarto está muito agitado. E aí eu entendi que ele estava querendo que eu fosse ajudá-lo a dormir e quando a gente chegou no quarto dele ele disse, mãe, você faz uma massagem em mim? E ele mesmo sabe o que ele já está sentindo, o que pode ajudá-lo a não ficar mais agitado. E aí eu fiz a massagem e ele logo dormiu. Então eu fui ensinando ele, eu acho que desde os 2 anos dele, eu fui ensinando ele a entender que ele podia se manifestar de outra forma e dar outras opções para ele. Com as crianças menores de 2 anos ou aquelas que não conseguem se expressar pela fala,
Quando já consegue se expressar pela fala, a primeira coisa que eu sempre digo é: você pode falar em vez de gritar. Você já consegue falar, não precisa gritar. Ele pode gritar, mas ele não precisa. Ele pode fazer outra escolha. É diferente de dizer: você não grite, e aí eu acabei com a relação com ele, porque aí eu também estou desequilibrada. Então eu digo: você não precisa gritar agora. Você pode falar que eu vou entender você muito melhor. Quando você está chorando e gritando, não consigo entender você. E aí ele logo se refaz, se acalma e fala como se não estivesse gritando e chorando anteriormente. É bem engraçado, mas isso mostra pra gente que as crianças não têm maturidade para entender ou fazer escolhas ainda de como se relacionar ou como se colocar no mundo. É a gente na relação com eles que vai mostrando para eles quais são as nossas melhores formas. E eles vão escolhendo depois as suas melhores formas. Não é a forma que eu quero que ele se relacione, mas é a forma como eu entendo quando ele fala, ou é a forma que eu consigo captar o que está se passando com ele para conseguir ajudá-lo. Quando ele grita e chora, às vezes eu não entendo o que está se passando. Então eu preciso respirar e dizer: filho, calma, o que está acontecendo? Você ficou irritado? E ele vai confirmando ou não. Algumas vezes ele não quer o meu abraço nesse momento de irritação ou de agressividade. Então algumas vezes eu tento por 2 ou 3 vezes abraçá-lo, não consigo fazer porque ele não quer e eu preciso respeitar ele. Porque senão eu estou invadindo o tempo inteiro ele, dizendo para ele que ele não pode se manifestar. Todo mundo sente raiva, todo mundo em algum momento fica agressivo. A diferença é o que a gente vai fazer com isso. Então, eu me afasto dele, não fico muito longe, mantenho o meu contato visual e digo a ele: filho, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Se você quiser um abraço, eu estou aqui para te ajudar. E aí, muito rápido, ele logo vem. Ou para dizer outra coisa, porque ele se acalmou e passou, ou então porque ele quer meu abraço, quer o meu colo. Então eu fico disponível e digo para ele que eu estou ali para ajudar. E aí ele consegue fazer o caminho de volta e se acalmar. Os bebês menores de 2 anos, eles aprendem limite através do toque amoroso. Esse toque amoroso, esse abraço, funciona como um limite. Elas aprendem através dos sentidos e muito através do corpo no espaço. Então, quando a gente dá um limite amoroso pelo abraço, pelo toque, às vezes eu não preciso abraçar, eu toco nas costas da criança e digo: tá tudo bem. Ou se não estiver tudo bem, porque a criança está desconectada, eu digo: eu estou aqui para te ajudar. E assim a gente vai trazendo a criança pelo corpo. Vocês devem ter reparado, todo mundo que é mãe já deve ter falado em algum momento: quantas vezes eu te disse isso? Eu lamento dizer, mas não adianta falar, porque a criança se move por energia, pelo corpo. Tudo o que ela aprende é com o corpo inteiro, não é pelo intelecto. O intelecto, ele vai se organizando, ele vai acomodando as informações, mas a maneira de aprender-se no mundo, de se ver no mundo e de saber como se colocar, ela é pelo corpo inteiro. Então, não adianta ficar falando blá, 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 blá. Muitas vezes o Lucano, enquanto eu falo com ele, ele faz assim, blá, 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 blá. É isso mesmo. Para ele, é que nem aquela propaganda do gatinho, né? Ele não ouve muita coisa, embora ele tenha inteligência. Ele está com energia para fazer alguma coisa. Como que eu vou fazer para que ele faça o que precisa ser feito, por exemplo? Nós estamos prontos para sair e ele vai e faz outra coisa, foge, sai correndo. Então eu vou lá conversando com ele numa boa, sem dizer: agora nós vamos sair, não sei o que, papapá.
vira uma barreira entre a nossa relação. E ele não vai responder de maneira harmoniosa, porque eu também não estou respondendo. Então, eu vou com ele, e aí, meu filho, você tá afim de ir lá onde a gente tá indo? Ah, não tô afim. Tá, mas olha só, no caminho a gente vai vendo não sei o que, a gente conversa com ele, vai trazendo pela mão, sem resistência, porque a gente está conversando numa boa com eles. E aí a gente vai colocando o sapato, conversando com eles, falando sobre outra coisa, e eles naturalmente vão deixar que a gente coloque o sapato, coloque o casaco, e aí vão sendo conduzidos até o carro sem a resistência daquele que está sendo obrigado a fazer alguma coisa. Nenhum de nós gosta de ser obrigado a fazer algo. Uma criança que é movida pelo instinto dela também não vai gostar. Reparem que a gente ainda está falando sobre o ambiente. 80% do que eu considero ambiente é o nosso ambiente interno. E é como a gente está para responder ao outro. Então, o ambiente e o comportamento, para mim, estão coladinhos. Porque tudo depende de como que a gente consegue entrar em contato conosco e responder ao mundo e ao ambiente. E construir, a partir desse contato interno, o ambiente harmonioso que a gente espera. Mas, enfim, falemos agora sobre o ambiente externo. Uma vez que a gente fez um grande exercício para percebermos, para perceber os nossos sentimentos, para perceber os nossos pensamentos agitados e perceber também como a criança fica quando a gente está assim ou como nós ficamos quando elas estão assim, como que a gente responde um ao outro dessa maneira, aí a gente pode, não é um exercício rápido, fácil e que em 10 passos você consegue mudar o comportamento do seu filho. Isso não acontece, desculpa. Mas a gente vai fazendo esse exercício e é muito gostoso de ir percebendo como a gente vai avançando e percebendo como o filho da gente vai avançando com o nosso interesse de ser um ser humano melhor. O que me falou que eu tô... Não, essa aqui não precisa que eu tô cego. O Ike falou isso pra você? Não é essa que tá... Peraí, mas eu vou te mostrar que essa aqui tá molhada. É essa que tá molhada. Não, essa aqui tá sequinha. Sim. Tá por dentro. Tá molhado por dentro. Então fica tranquilo. A gente vai te... Não precisa chorar. Gostoso ficar com você.